Olá pessoal, aqui é o professor Rogério e a nossa aula de hoje vai ser sobre a agricultura contemporânea. Nós vamos falar sobre a Revolução Verde e sobre os produtos transgênicos. Vamos lá? A Revolução Verde ela foi criada e implantada ao longo das décadas de 1960 e 70. O desenvolvimento da Revolução Verde ocorreu a partir do financiamento do Banco Mundial às empresas transnacionais. O objetivo, então, era desenvolver tecnologias e produtos para combater a fome e a miséria. A fome e a miséria estão presentes principalmente em países subdesenvolvidos. Então, as tecnologias, os produtos, as técnicas da Revolução Verde deveriam ser implantadas nesses países. O uso intensivo de fertilizantes químicos, defensivos agrícolas, de máquinas, levaria a uma grande produtividade. Então, no contexto, nós temos os países desenvolvidos criando e desenvolvendo as técnicas da Revolução Verde. Há um desenvolvimento de tecnologia que será implantado então nos países desenvolvidos, subdesenvolvidos, porque nesses países nós temos o problema da fome. Com a maior produção, nós temos uma maior oferta de alimentos e automaticamente um combate à fome. Ok? Sobre os resultados da Revolução Verde, nós temos o aumento da produtividade. Porém, o aumento da produtividade não foi suficiente para acabar com a fome e com a miséria. Atualmente no mundo, nós sabemos que cerca de 1 bilhão de pessoas passam fome ou sofrem com a subnutrição, e a causa não é a falta de alimentos. A causa verdadeira é a má distribuição de renda e de alimentos no mundo. Na década de 70, os países desenvolvidos já sabiam disso. Já sabiam que a produção de alimentos era suficiente para abastecer toda a população mundial. Então, por que criar a Revolução Verde? Qual o verdadeiro objetivo? Nós não vamos traçar aqui respostas, mas nós vamos falar de fatos. Essa introdução das técnicas da Revolução Verde nos países subdesenvolvidos causou uma grande produtividade, porém, um grande volume dessa produtividade foi voltada ao mercado externo, abastecendo então os países desenvolvidos. Essa produtividade ela não foi voltada ao mercado interno, certo? Ok? Outras causas da Revolução Verde, outros resultados, é a maior dependência gerada, o aumento da concentração fundiária e o aumento do êxodo rural. A dependência, analisamos 2 pontos. Primeiro, a dependência ou o aumento da dependência dos países subdesenvolvidos com relação aos países desenvolvidos, economicamente falando e também de tecnologia. O segundo ponto são os produtores rurais, que vão ficar cada vez mais dependentes das empresas transnacionais, aquelas que detêm os insumos agrícolas. Com relação à concentração fundiária, ela está diretamente ligada à questão do aumento da produtividade. Vamos entender da seguinte forma: se nós temos um aumento de produtividade, nós temos um aumento da oferta. Se há um aumento da oferta, há uma queda de preços, ou seja, a lei da oferta e da procura do capitalismo. Quem vai sofrer com isso são principalmente os pequenos produtores, que para entrar nesse mundo agora de novas tecnologias, muitos deles vão adquirir dívidas, porém o lucro desses pequenos produtores vai ser baixo, porque agora nós temos muitos produtos com preço baixo, então o lucro vai ser pequeno, e esses produtores rurais eles não conseguem ou não vão conseguir honrar as suas dívidas. Então, a solução para esses pequenos produtores rurais seria a venda da sua propriedade. Com relação ao êxodo rural, nós temos aqui, nesse processo das técnicas e tecnologias da Revolução Verde, a introdução cada vez mais maciça de máquinas no campo. E a máquina substitui a mão de obra humana. Com essa substituição, então, nós temos a liberação da mão de obra no campo. Esses trabalhadores agora liberados, sem trabalho, vão migrar para as cidades, ou seja, causando um aumento do êxodo rural e aumentando, claro, a população urbana. O centro urbano ele não tem estrutura e não consegue assimilar toda essa população que chega na área urbana, não tem estrutura. Então, nós temos problemas sendo gerados agora nas áreas urbanas, como, por exemplo, a macrocefalia do setor terciário, onde nós vamos ter muitos trabalhos informais aparecendo, ok? Sobre os produtos transgênicos, eles são produtos que vão ser desenvolvidos a partir da biotecnologia e da engenharia genética.
Esses produtos se estabelecem cada vez mais no espaço agropecuário, ganhando cada vez mais espaço. E eles representam o que há de moderno no espaço agrário do mundo, ok? Bom, os transgênicos surgem a partir da técnica de mudanças de genes entre espécies. Ele teve origem na década de 70 nos Estados Unidos. A ideia, então, dessa transgenia é fazer uma mudança ou causar uma mudança no produto. E essa mudança é causada pela substituição de genes ou pela introdução de genes no produto. Então nós vamos ter aí uma mudança em relação ao cheiro, em relação à cor, o número de fibras no produto. Porém, os transgênicos ou a intenção de criar os transgênicos é melhorar a qualidade dos produtos e aumentar a produtividade. Em 1983, o primeiro produto vegetal transgênico foi criado, o tabaco. Antes disso, as experiências de transgenia eram só feitas em animais. Em 1987, os produtos transgênicos chegam ao campo, nos Estados Unidos, a soja transgênica. Atualmente, em 2020, os Estados Unidos é o maior produtor mundial de transgênicos. No Brasil, os transgênicos foram introduzidos no campo em 1996. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul, quando agricultores gaúchos, observaram as plantações na Argentina, trouxeram para o Brasil essa novidade. O Brasil, atualmente, ele é o segundo maior produtor mundial de transgênicos. Porém, galera, em 1998, ou somente em 1998, é que a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança autorizou o cultivo de soja transgênica no Brasil, oficializando assim o início dessa agricultura no país. Ok, gente? Galera, a aula de hoje foi isso. Um abraço, valeu! Não esqueçam de estudar os capítulos 1 e 2 sobre o espaço agrário, certo? Se cuidem e valeu! Até a próxima!